Gente, boníssima tarde. Hoje, dia 9, quinta-feira de janeiro, né? Estamos aí em pleno ano novo, verão aqui no Hemisfério Sul. Começando ainda no processo de estaleiro, a gente sempre, na dinâmica do Rerê, a gente uma dinâmica de estaleiro em janeiro, ou seja, faz um movimento de contração para olhar para as coisas, lança coisas novas, coloca o que estava atrasado no final do ano em dia, enfim, estamos nessa dinâmica. É por isso que muito aos pouquinhos a gente vai retomando, né, a dinâmica do Rerê. Então não é uma coisa, até porque é uma dinâmica de desaceleração, né? Então a gente vai acelerando e desacelerando ao mesmo tempo, né? A gente vai aos pouquinhos. Mas é óbvio que vai ser um ano tão intenso e tão co-criativo quanto foi 2024. Isso é evidente, né? Quem como o Thiago e o Braz estiveram aí no Sincap de Ano Novo, né? Primeiro Sincap geral do Rerê, segunda-feira passada, conseguiu ter uma noção, né, de toda a superestrutura que já foi cocriada ao longo de 2022 para cá, né? Então, é bastante coisa. Mas eu acho que um dos aprendizados principais numa dinâmica de cocriação de um protocolo cultural, cybercultural como o Rerê, é trabalhar com longo, longuíssimo prazo, sabendo que as coisas acontecem agora no presente. Ou seja, a gente pensa no longuíssimo, longuíssimo prazo, mas traz o futuro para o presente, né? A gente trabalha com o futuro no presente. Então, assim que é essa dinâmica. Evidentemente que cada interface vai ter a sua dinâmica, né? Tipo assim, a interface do Rerê, né, com a Web3 DeFi, através da Greenpeace Brasil, tem toda a sua dinâmica, todo o seu desdobramento, óbvio. A mesma coisa vai acontecer com a Optimismo, com relação ao BIS. A mesma coisa vai acontecer com relação ao WTF3 Pega Visão Caps. Enfim, todas as interfaces, né, que o Rerê tem o seu próprio ritmo, né, a sua própria dinâmica. Mas hoje aqui, o que nós vamos estar fazendo faz parte de uma das dinâmicas que iniciou o Rerê lá em 2022, né? Com essa tocada da localidade, sabe, de interrelacionar o hiperlocal com o biorregional, com o planetário, a localidade, que foi os SICs locais, né? E os SICs locais que nós vamos realizar ao longo desse ano vão servir de base para a gente tecer, né? Rede tecer, mapeando, né, cidades e biorregionalidades pelo qual a primeira caravana brasileira de Web3 IA vai passar. Tá? Então, acho que isso é importante colocar. Tá? Então, não significa dizer que nós vamos estar realizando a caravana esse ano. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que, já tendo 2 ou 3 biorregionalidades até o meio do ano, né, já nos possibilita pensar na segunda metade de já começar a dar vida à caravana, certo? Mas pode ser que não, pode ser que a gente queira ir até o final do ano, né? Mapeando mais cidades, mais biorregionalidades, para a gente aí sim, em 2026, colocar a caravana no ar. Mas isso tudo, cara, vai no fluxo, como vocês sabem, co-criativo do Rerê, né? E hoje aqui nós vamos fazer uma das dinâmicas que vai fazer parte dos ciclos locais, que é que uma vez que haja espelhamento, fazer o pareamento. Ou seja, o que é isso? Um pareamento local, né? Pegar toda a cadeia de valor, por exemplo, de um projeto como a Oca Terra Vila Local, que já está inserida, né, ali na biorregião do Cerrado, na Chapada dos Guimarães, no Lago do Manso, né, com toda uma cadeia de valor regenerativa para ser colocada em prática, né, e verificar de que forma cada pessoa e cada projeto deseja parear, né, ou parear como pessoa, vocês sabem disso, né, ou parear como projeto, ou parear de ambas as formas, né, como projeto. E por que isso? No caso da Oca Terra Vila Local, ela ainda vai iniciar o mapeamento básico, White Hat, né, chapéu branco. Isso vai acontecer junto, inclusive, com o seu projeto, Thiago, entre janeiro e fevereiro. A gente vai iniciar a segunda leva, né, de mapeamentos. Por quê? Porque a gente deseja finalizar até março a primeira leva, né, dos mapeamentos críticos e básicos. Isso significa dizer que nós vamos gerar até março várias piscinas comuns de recursos compartilhados para vários projetos. Olha que legal, né? Então, só de falar isso dá para vocês sentirem como é que a gente, por mais desacelerado que nós possamos estar,
o volume de coisa que já tem pela frente aí. Quer dizer, então, já dá para vocês terem uma noção do volume de coisa que tem pela frente. E, como a gente fez o primeiro 5 local de 2025, né, com o nosso querido Braz, aí diretamente do Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, em dezembro de 2024, é justamente para sinalizar que essa vai ser uma das dinâmicas que nós vamos jogar muita energia esse ano. Tá? Não só ela, mas ela vai fazer parte da onde a gente vai estar jogando bastante energia, correto? Então, dito isso, dado o contexto para vocês mais ou menos ficarem com a coisa mais fresca na cabeça, porque eu sei que tem muita coisa acontecendo, tanto na sua cabeça, Thiago, quanto na cabeça do Braz, né? Vamos partir para fazer um check-in, né? Para sentir como é que você está, como é que você está chegando, né? E aí, na sequência, eu vou pedir para você, Thiago. Na outra vez eu pedi para o Braz, dessa vez eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você fazer uma explicação mais a miúde, mais sintética, se possível, da proposta de valor da natureza das coisas, que trabalha com ciência de dados, trabalha com redes, trabalha, enfim, trabalha com uma série de coisas que, para o Braz, são coisas novas. Né? Quer dizer, para muita gente, não só para ele. Né? São coisas novas, mas que podem agregar e muito, né? Toda a proposta que a natureza das coisas está trazendo ligada à ciência descentralizada, a emergência da ciência descentralizada, certo? Que é o DeSci. Beleza. Então, dito isso, vou passar para você, Thiago, para você fazer aí o seu check-in, tá? Na sequência, a gente ouve o Braz e a gente depois retoma com você para você apresentar aí a natureza das coisas. Fica à vontade, querido. Beleza, Bem-vindo. beleza. Não, chego aí animado, feliz, de tá podendo começar 2025 assim, com já fazendo um pareamento, fazendo com a perspectiva de começar o mapeamento básico também com o RE, né, da dinâmica do RE, e aprofundando essa rede de tecelagem de relações que a gente tem aqui, ainda mais com o projeto do Brás, que é bastante inspirador, que é bastante já tem um histórico aí, pelo que eu lembro do que ele contou lá no, em dezembro. Então, acho que e vai agregar muito para a proposta de valor, né, como o Vini falou, mas também para a missão da natureza das coisas, né, que é transformar tudo isso em algo, né, poder prosperar junto com esses projetos, trazer mais abundância de maneira. Eu não gosto de usar a palavra científica porque tem uma conotação, às vezes, muitas vezes, muito hard science, né? Mas queria, então, né, colocar de uma maneira científica, mas no sentido mais, né, abrangente, assim, de poder, poder ter a atestação, né? Igual a gente tem na blockchain, né? A gente tem a atestação das coisas que estão sendo feitas na blockchain, e aí a gente também tem, porque isso é importante para que outros projetos possam replicar isso depois, não seguir o mesmo padrão, mas é, entender o que aconteceu, por que que aconteceu e como que a gente pode pegar esse contexto, entender esse contexto e transformar em algo valioso para outras iniciativas também. Então é por isso que eu estou bastante animado. Vai lá, Braz. Obrigado, boa tarde. Boa Eu tarde. chego também bastante animado, né, com essa nova perspectiva de horizontes, né? O projeto está com, assim, tomando as devidas formas, né? Porque antes eu estava desenhando a oca. Agora parece que o rascunho está tomando forma e dá para prosseguir até chegar a um desenho definitivo, talvez, ainda que não seja, né? Porque a intenção é que esteja sempre sendo cocriadas novas formas de estar absorvendo informação e dando esse feedback com a mesma intensidade. Então, chego feliz, chego bastante inspirado com tudo que tem acontecido e que vem acontecendo e que
provavelmente acontecerá a partir de 2025. Então, 2025 tem tudo para ser um ano próspero, um ano abundante, com novos nós chegando. Eu acho que isso é legal. Eu acho que essa tessitura ela é fantástica. Eu acho que o bordado do Cerrado, né, que eu comentei com o Vinícius, né, que ele chegou aqui ainda não estava chovendo como está agora. Hoje já está chovendo. Então hoje você consegue olhar para o Cerrado, ver o verde e e conseguir identificar nesse tapete de uma tessitura muito bacana, a pigmentação do amarelo das flores, né, surgindo. Então, é mais ou menos a identidade do Cerrado. É o verde do Cerrado mais o amarelo das flores, porque as outras cores, os outros pigmentos, assim, eles quase que não aparecem muito. Então, é muito Brasil. Acho isso meio emblemático. Mas é isso. E vamos dar prosseguimento aí às nossas conversas. Beleza. Maravilha. Antes do Thiago entrar em campo, vou dar um pouquinho mais de chão para você, querido, com relação à Oca. Mas eu não vou entrar muito na história, não, porque se eu for entrar na história, eu vou ter que. O Braz sabe o que eu vou falar, eu vou ter que remontar isso lá para 2021, até chegar na Oca, até chegar todo o trabalho que ele fez, até chegar no lugar que ele está. Enfim, todo o desenvolvimento que a gente fez através da estação experimental, que fica para uma outra ocasião, tá? Eu vou pegar mais a partir do momento que eu falei para o Braz que ele precisava parar de postar no Facebook e postar numa mídia social que não houvesse uma captura de dados, né? E que ele podia ter um retorno. E foi aí que eu conectei ele com o Breno da Econave, né? E ele passou a ter uma presença na Econave, né? Isso, eu acho que foi um primeiro momento. E dessa presença da Econave, ele acabou aparecendo, ressurgindo na primeira jornada da Água Florestal, né, que aconteceu no final do ano passado, ali, como uma das pessoas, né, fazendo parte da jornada, o que me deixou muito feliz. Né? Vai em contato, eu comecei a ver a presença dele no Twitter, coisa que eu não via antes, né, Braz? Você ali no ex-Twitter do Elon Musk, achei isso tudo muito interessante. E uma das coisas que eu achei tão bacana quanto é porque, assim, se você tivesse conhecido o Braz, né, como eu e Vânia conhecemos de uma forma muito incrível, né? A gente conheceu entregando para ele um notebook na rodoviária do Rio de Janeiro para ele ir para um experimento em pleno início de pandemia com lockdown. Então, foi assim que a gente conheceu o Braz, né? O Braz é um artista, né? O Braz é um teatrólogo, um artista. Enfim, o trabalho dele é fantástico, o trabalho dele é incrível, né? E ele nunca foi uma pessoa altamente digitalizada, um pouco digitalizada. Então, o próprio contato com as mídias convencionais, né, nunca foi o forte, nunca foi uma coisa, né? Tirando o Facebook, que estava sempre com uma presença ali forte, acho que continua, né, no Facebook, porque eu já não estou mais no Facebook há muito tempo. Quer dizer, de vez em quando eu Agora olho lá alguma. menos. Olha, você continua lá, eu acredito. Né? Foi realmente legal ver como essa conexão com a Econave se desdobrou na primeira jornada Água Florestal, né? Que ele acabou caindo no Rerê novamente, quer dizer, ele acabou conhecendo o Rerê sem que eu tivesse marcado com você, né, Braz? Para você conhecer o Rerê, ele acabou conhecendo o Rerê dessa forma. Achei incrível isso, né? E, e aí, começando a conhecer o Rerê, entendendo das interfaces, e aí das interfaces a mais, como você sabe, né, a mais presente é a da Greenpeace Brasil, que está ligada ao Web3 DeFi, né? E ele, por ter participado da primeira jornada oficial, ele fez parte do primeiro round brasileiro, como você sabe, de financiamento quadrático que a Água Florestal fez com a Greenpeace e outros, né, projetos aqui no Brasil no final de dezembro. Sensacional, né? Do qual, né, foi incrível. Ele acabou pareando com o Pablo, né? O Pablo
acho que o Pablo foi um dos primeiros espelhamentos e pareamentos que tirando o Cauê, né, que o Braz teve, né, onde os dois exploraram juntos a introdução do projeto, para ir além da própria wallet, né, da wallet, do projeto ali do passaporte, por exemplo, pegar as estampas, aquele processo todo, né, do Bitcoin. E, e aí participou dessa primeira rodada, tá para receber, né, Braz, a qualquer momento, acessar assim, imagino eu, né, o recurso advindo dessa rodada, né? Isso é uma coisa que a gente vai estar vendo Eu não também. sei como é que funciona isso. Eu sei que Não, tem mas tem quase o recurso. 40. Tem quase 40 negócios lá, que eu não sei o que é. Esse quase 40 negócios não vai ficar em quase 40. Isso aí vai para uns 200, 250, por aí. Entre 180 e 250 dólares, né? Por aí. Deve ir mais ou menos desse valor, tá? Entre 180 e 250. Uma faixa dessa, tá? Então, esse valor, a qualquer momento, você vai estar acessando ele, né? Isso vai depender muito, né, da dinâmica da agroflorestal com a Greenpeace Brasil e junto com o Gitcoin, né, para ver quando é que esse valor é liberado. Mas, enfim, não deixa de ser uma primeira experiência de Web3 DeFi, correto? Ligado a financiamento gerativo. E vai ter a segunda experiência, porque não vai ficar só nessa primeira rodada, certo? Vai ter ainda a segunda rodada que vai ser feita com ainda mais recursos, com ainda mais valor, né? Então, nesse sentido, sabe, Thiago, a Oca já está, através do Braz, já se inserindo através da Greenpeace Brasil, né? No pareamento da Greenpeace Brasil Agroflorestal, na Web3 DeFi, certo? Bem, e aí você tem eu acho que esse já é um primeiro espelhamento, primeiro pareamento, né? Que você pode colocar aqui, quer dizer, um segundo, na realidade, né? Se considerar a Econave, né? E aí o que acontece? Tem agora um terceiro, que vai ser com o Gustavo, né? Que está por trás do Florestas Ponto Social, que trabalha com NFT dinâmico, né? Então a gente vai estar dando uma olhada em quais culturas de plantio, etc., né? Que é necessário na região que ele está habitando ou para o próprio projeto, que vão fazer parte da emissão, né, da geração da mintagem desses NFT dinâmicos, né? Então, e como é um dinâmico que trabalha com metadado, como você sabe, né? Então, eu acho que está aí a oportunidade de fazer uma interface, de fazer um pareamento, né, com a natureza das coisas. Mas eu não quero me adiantar, tá? Porque eu acho necessário você apresentar para o Braz entender direito que trabalho é esse que você vem fazendo, que é sensacional. Eu sei que você apresentou ele, né, no último Desconferência 404 RE. Aliás, aquela apresentação está ótima, se você quiser usar ela novamente para ilustrar para o Braz, fica à vontade. Tá? E aí eu acho que uma vez o Braz entendendo, né, o trabalho que você vem fazendo, que é sensacional, que está ligado, Braz, à emergência da ciência descentralizada, né, do DeSci, né, que está conversando já com o ReFi, né, com finanças gerativas, a gente consegue evoluir hoje nesse pareamento. Aí esse pareamento ele vai se dar, Thiago, tanto de você como pessoa ou como projeto, correto? Então, como você sabe como é que é a dinâmica do Rerê, né? Então, fica à vontade aí, querido. Eu quis dar esse preâmbulo, esse contexto, esse preâmbulo, para você ter um chão, para você entender onde se encontra hoje a OCA, no que tange Web3, tá? E o envolvimento com o Rerê, né? Para que a partir daí a gente possa evoluir aqui, nós três juntos, para entender que pareamento, que pareamento é esse que nós vamos iniciar, tá bom? Fica à vontade aí. Beleza, Vini, obrigado. Bom, para não dar muita volta também, eu acho que assim, mas só para você entender, né, a natureza das coisas, a gente está falando de ciência descentralizada, mas a gente está, né, justamente tentando juntar o conhecimento tradicional com essas ferramentas, não só tecnológicas, porque algumas são tecnológicas, mas nem todas, né, quando a gente fala de ciência, entre aspas, né, a gente pode, por exemplo, conduzir uma entrevista, por exemplo, com quem está conduzindo um projeto, fazer uma pesquisa qualitativa do que está sendo feito e também quantitativa, que, por exemplo, igual o Vini falou, dos NFTs ali, dinâmicos, tudo mais, que a gente pode usar isso como validação dos dados, como validação da informação que está sendo coletada ali, além, e aí a gente adiciona uma camada extra para tudo isso, né? De, por exemplo, trabalhar isso daí, fazer um relatório, por exemplo, estou conversando com
Na verdade, esse mês eu nem conversei ainda, mas eu preciso conversar com o Diogo da Agroforest para a gente fazer, por exemplo, começar a monitorar a saúde do solo lá da fazenda onde eles produzem, né, a agrofloresta, para a gente fazer um monitoramento da saúde do solo lá. Então, vamos pegar ali a microbiologia, né, os micro-organismos que estão no solo, bactéria, fungo, raiz, essas coisas todas para a gente entender, fazer uma análise e depois continuar monitorando isso. Isso a gente quer depois transformar num relatório que a gente pode colocar, por exemplo, num NFT ou num Hypersearch, por exemplo, que a gente pode trabalhar isso. Quem tiver interesse ou quem quiser apoiar o projeto pode fazer a mintagem daquele relatório, né, em troca de alguns tokens, por exemplo, né, os negócios ali que a gente estava falando. Então, a ideia, então, por exemplo, essa é só uma das ideias, né? Então, por exemplo, a gente poderia compor também com o que está sendo feito aí na Oca, por exemplo, essa questão do solo. Então, seria mais uma informação, além. Então, a gente tem, por exemplo, mais uma informação para vocês como projeto, né? Para a natureza das coisas também como projeto. Então, a ideia, assim, é entender, usar essas ferramentas que a gente tem, tanto tecnológicas quanto científicas, para a gente poder cada vez mais validar e informar, por exemplo, dar aumentar o valor não só financeiro, econômico do projeto, mas o valor social também, o valor, né, de presença ali naquele local, naquela biorregião, né? Então, por exemplo, todo o trabalho que vocês estão fazendo, né, vamos falar de outras coisas. Eu falei do solo, que é digamos assim, um indicador biológico da saúde ali, mas a gente poderia ter, por exemplo, né, monitoramento de abelhas, do que, tipo, se tem abelha polinizadora, se tem abelha nativa, e coisas assim. Então, todos esses, que é o que o pessoal que está mais avançado, vamos falar assim, igual a Region Network, tem dos créditos ecológicos, né, o pagamento por serviços ambientais atrelado a um token. Isso é uma das coisas que a gente quer trabalhar e trabalhar com esses créditos ambientais de maneira também a remunerar. Só que para isso a gente precisa do quê? A gente precisa dessa ciência, né, por trás dos dados para analisar, para realmente validar. Porque não sei se você acompanha muito esse mercado de crédito de carbono e tudo mais, mas no começo de 2023, se não me engano, teve alguns problemas com uma das metodologias mais avançadas de atestação desses créditos de carbono, né? Porque existe, né? Em qualquer lugar que depende de um ser humano para fazer essa validação, muitas vezes tem a chance, muitas vezes não, existe muito, né? Um desvio do que está sendo feito ali, né? Muitas vezes crédito duplicado, então vendeu duas áreas de conservação, que gerou sei lá quantas mil toneladas de crédito de carbono, mas isso foi vendido duas vezes, sabe? Então essas coisas, apesar de ser, né, tem muita coisa questionável, são coisas que validam, por exemplo, o trabalho que está sendo feito. A gente pode até entrar na discussão se créditos ambientais é realmente trocar por dinheiro é realmente uma coisa válida ou não, mas aí é outra discussão, né? Só que de qualquer forma a gente precisa entender o que está sendo feito ali, porque igual a gente estava falando de redes, né? Então, às vezes, muitas vezes, uma consequência de primeira ordem, às vezes, uma consequência de segunda ou terceira ordem pode não ser tão ideal. Então, pode causar um problema no futuro. Então, a gente precisa entender e tentar prevenir um pouco assim, né? O que pode acontecer, e para isso a gente precisa entender, fazer esse mapeamento de quase tudo que está sendo feito, né? Não só pela questão da confiança, mas também para quem estiver conduzindo o projeto, né? E porque muitas vezes quem está fazendo o projeto ali no chão não tem tempo de ficar, por exemplo, mexendo no computador, fazendo análise e tudo mais, né? E ao mesmo tempo também, nem todo lugar no Brasil tem uma universidade onde existe um projeto de extensão, um projeto né, de difusão científica que vai poder fazer isso de maneira contínua, né? Isso acontece muito. Projeto que começa, muitas vezes não continua porque o aluno que era, tipo, era uma bolsa de mestrado e estava fazendo uma pesquisa, e aí o aluno acabou a pesquisa, acabou o seu mestrado, então a pesquisa acabou, né? E aí não tem uma continuidade.
Então é meio que nessa interseção assim que a gente está, como natureza das coisas, se inserindo assim, né? E tentando também diminuir aquela burocracia que existe, né? Ah, para conseguir dinheiro, você precisa de edital, não sei o quê, edital, não sei o quê. E aí, né? E às vezes você espera, você tem um projeto, mas ele precisa começar em março, porque é quando começa o outono, vamos falar assim. E aí, só que não consegue começar porque o dinheiro do CNPq, do MEC, só vem lá, só chega em agosto. Aí já perdeu um prazo para começar. A gente está tentando diminuir essas burocracias de maneira descentralizada, né? Usando o poder da descentralização para criar essas coisas, né? Criar ferramentas para que a gente possa fazer essa ciência de maneira descentralizada, de maneira mais independente, sem depender tanto nem de recursos de capital financeiro, né? Igual os capitalistas aventureiros, que eu gosto de falar, os venture capitals, nem dinheiro só do governo, né? Tentar ir um pouco além dessas duas alternativas. Acho que é isso. Não sei se eu falei demais também, isso ficou mais confuso, mas eu não tinha Braz, fica à preparado vontade nada. para fica à vontade para fazer perguntas e depois que você dá um feedback aí das suas dúvidas, das coisas que você não entendeu, se você me permite, Thiago, eu vou jogar um cenário por detrás que eu acho que Claro, vai gerar um pouquinho mais de liga com relação ao que você acabou de falar. Mas fica à vontade aí, Braz. Muito bacana. É, eu acredito que se faz necessário essa conexão, né, da tecnologia com a iniciativa rural. Eu acho que isso é um negócio bacana que da liga. Eu acho que se não for assim, vai continuar sendo muito difícil, porque não é fácil, né? Eu acredito uhum, que a maioria das pessoas que estão fora do terreno prático das coisas compreendem, né? Então, a OCA, eu não vou conseguir te dar um feedback sem colocar a minha situação na mesa. Isso é impossível, uhum, né? Então, assim, tudo que você falou vem de encontro com o que eu penso, independente de eu ter essa facilidade com essa tecnologia, né? O meu universo ele não foi trilhado com esse perfil. Eu não tenho uhum, esse perfil tecnológico. Tanto é que quando eu entrei na Econave, né? É, foi, foi muito engraçado porque ao contrário do que acontece na rede convencional, né? É, eu me senti mais à vontade, né? Em relação a várias coisas, né? É, e então lá eu comecei a me impor como dono das minhas ideias, como dono do meu fazer artístico, né? É, então foi lá que eu consegui começar a falar a respeito da literatura, que tem um grupo de literatos que estão ainda no anonimato e que precisam ser explorados e ser mostrados por aí, né? Porque tem uma, um pano de fundo no trabalho de algumas pessoas que estão nesse processo que pulveriza, salpica nesse universo amazônida e do centro-oeste, né? Como é que a
agricultura, como é que esse processo se deu, como é que isso aconteceu, enfim. Mas isso é conversa para outra história, só para ilustrar. E então foi lá que eu conheci a Agroflorestal. Então, entrei, falei, não, vou participar, participei assim, né? 80%, 20%, né? Porque a minha, a minha habilidade ela é exageradamente legal, né? Então, 20% participando, tô lá sacando como é que é, mas assim, enfim. Mas isso também para mim não é um bicho de sete cabeças. Mas eu acho que a minha função ali não é essa, né? De estar mexendo nos botões aí, não. Acho que não é, né? Mas é estar aberto para que isso aconteça, para que isso se desenvolva de uma maneira efetiva, cumprindo seu papel. Então, eu fico muito feliz porque eu consegui quase 40. Qual o nome do token lá? EcoToken. O EcoToken lá do. Não, é o outro, que são 40 US. O O SDT? SDC? O O SDC, SDT, o isso. SDC? Então, daí eu falei assim, cara, tem gente lá que está com 150, mas são pessoas que têm um convívio com isso legal. Daí eu vejo outro lá que tem o mesmo, talvez até mais participação no universo tecnológico, cibernético, que de repente estava lá com menos quantidade que eu, sabe? Eu falei assim, cara, o negócio não é assim tão desesperador. Tô no lucro, entendeu? Então, mas que lucro é esse? É o lucro de ter esse acesso às informações. Eu acho que isso é muito mais importante do que, de repente, você falar assim, não, ganhei 230 dólares, sabe? Eu acho que não é por aí. Isso é legal também, porque eu não tenho nada para... eu não tenho esse recurso aqui disponível, então, quer dizer, eu estou tirando água da pedra. E por falar em tirar água da pedra, um dos nossos calcanhar de Aquiles é a questão da água. Então, assim, nós estamos às margens de um lago de 470 quilômetros de lâmina d'água. Então, não é um lago pequeno. Então, é um lago com um potencial hídrico grande, que vem sofrendo pelo descaso das instituições que investiram na construção dessa hidroelétrica, que é a hidroelétrica do Manso, né? Então, não só eu, mas como toda a comunidade do PA Quilombo e de todo o entorno do Lago do Manso, estamos há 24 anos esperando que Furnas, que não é mais Furnas, Eletrobras, está em débito com a nossa comunidade, com as nossas comunidades, entendeu? Então, nós estamos esperando o peixamento, porque o peixamento é o que vai oferecer recurso para o morador, para o ribeirinho, porque ele vai poder pescar e vai poder vender o seu produto. Né? Então, ele vai ter uma facilidade para aumentar a sua renda. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é as necessidades que a comunidade encontra por aqui, os desafios que nós encontramos por aqui, como estrada, energia elétrica, que falta energia direto. Então, eu fico feliz quando termina os nossos SYNCs, porque eu sei que deu certo. Porque se terminar durante o SYNC, eu não vejo o final, eu não participo. Então, quer dizer, criar uma dinâmica, criar um mecanismo de oferecer para a comunidade, pelo menos para aqueles moradores que querem,
porque não é todo mundo que quer, porque não é todo mundo que precisa. Tem um monte de gente rica aqui, que tem grana para caramba. Então, ele não precisa dessa ponte, entendeu? Então, eu estou falando dos ribeirinhos, das pessoas que, ainda que possam estar vivendo aqui como funcionários de grandes empresários, mas eles moram lá. Eles não são, eles só são funcionários dos empresários, eles não são empresários. Então, a dificuldade dele é a mesma que a minha. Então, porque nem sempre o empresário ele vai estar com a predisposição de oferecer para o seu funcionário todas as benesses que ele tem. Ele não quer fazer isso. Para ele não é interessante. É interessante ter o funcionário na dependência dele. Então, se criar essa dinâmica de facilitar, por exemplo, o transporte. Agora, graças a Deus, a balsa voltou a funcionar, né? Então, nós temos um transporte. Mas corre-se o risco de parar de novo, porque se der problema no motor, porque porque não tem um motor substituto. Então, assim, são alguns pequenos entraves que a população fica sempre em polvorosa. A estrada precisa de manutenção, tem que recorrer a quem? Tem que recorrer à prefeitura. A prefeitura vem quando quer, faz do jeito que quer, da forma que quer, né? Então, quer dizer, são dificuldades práticas, né? Pragmáticas mesmo, assim, de enfrentar. Então, com relação ao cerrado, voltando de novo com relação à água. Então, eu entrei com um projeto na Greenpeace chamado captação por gravidade, né? Então, é um recurso baixo para a gente poder fazer a canalização da serra até a sede da Oca, canalizando essa água que vem de lá. É um recurso pequeno, mas é um recurso que eu não tenho de onde tirar, se não for de projetos e de iniciativas dessa forma. Então, quer dizer, a água é um negócio que a gente tem que estudar bem, ver o que a gente pode fazer com relação à água, as nascentes. Existe um projeto junto com a SOS Pantanal que dá suporte para a brigada contra incêndio, porque é um caso sério aqui, né? Então, nós temos uma flora muito rica, com espécies assim muito, não só exuberantes, mas com poder medicinal fantástico, e que, se a gente não cuidar do cerrado, a gente não cuidar para evitar que o fogo aconteça pelo menos aqui onde nós estamos, que é o Quilombo, que quisera poder cuidar do fogo do Brasil todo, mas a gente só pode fazer localmente, infelizmente. Então, a nossa brigada, nós temos uma brigada que começou em 2021. Então, assim, diminuiu muito, porque aqui tem uma serra que todo ano ela ficava queimada. Agora ela já está se regenerando, mas as nascentes ainda estão muito quase que desérticas. Então, tem uma vegetação muito, muito rala, muito pequena. Aí tem uma outra iniciativa da própria SOS Pantanal, que acontece fora do período de queimada, que é chamado Águas que Falam. Então, o nosso empenho agora é estar reflorestando as nascentes. Então, a ideia é reflorestar as nascentes para a gente poder manter a qualidade tanto da água de quem consome, né? Porque os nossos animais aqui também eles carecem as abelhas carecem dessa água que fica na serra, porque é longe para ir até o lago, né? Então, assim, são esses os desafios que a gente enfrenta aqui, né? E tendo esse gancho, essa oportunidade da gente estar fazendo essa parceria para a gente estar
observando o que e como a gente pode estar aplicando no projeto OCA, será fantástico. Estou aberto assim para que a gente possa estar discutindo isso. Eu acho que é interessante a gente estar falando sobre isso, porque se você não conhecer a realidade não só do projeto, mas da região, você não vai ter como me auxiliar. Sim. Né? Então, é importante que você conheça e saiba o que a OCA, qual é a visão da OCA em relação a tudo isso, e onde é que o teu projeto se encaixa e some conosco. Né? Isso será maravilhoso. Sim. Bem, se eu conheço o Thiago um pouquinho, ele já deve ter notado, já deve ter uma série de perguntas que ele vai te fazer aí, ou algumas questões. Mas antes dele fazer isso, eu acho que eu vou dar uma sintetizada para facilitar ainda mais a percepção do pareamento, tá? A dinâmica do pareamento. A OCA, como projeto, ela tem uma série de necessidades de infraestrutura. Tá? Então, se necessário, é interessante elencar que necessidade de infraestrutura é essa. Esse é um trabalho, inclusive, que eu cheguei a fazer um movimento com o Braz há uns 2 para 3 anos atrás, mas ainda no contexto da estação experimental, Toque ADC, enfim. Mas há 2, 3 anos atrás, a realidade dele era bem diferente, não vou dizer totalmente diferente, mas era diferente da realidade que ele tem hoje, obviamente. Então, seria interessante. Então, ele acabou de falar de água. Então, água é uma coisa muito necessária. Então, seria interessante a gente entender que necessidades infraestruturais são essas que a OCA Terra Vila Local, como projeto, tem. Né? A segunda coisa é que hoje o Braz está literalmente, ele gerou uma cadeia de valor ali no Lago do Manso, né, com a Associação PA Quilombo, e onde ele está à frente da presidência dessa associação de moradores, do PA Quilombo. Né? Então, ele está à frente. E essa associação é que vem efetivamente fazendo há mais de 24 anos esse trabalho que ele falou maior, de exigir por parte hoje da Eletrobras tudo que não foi disponibilizado, criado ou disponibilizado ou cuidado, né, pela intervenção que a Furnas, então, fez quando gerou a barragem e gerou esse lago gigante. Correto? Em função disso, a Associação Pela Quilombo ela tem um projeto que já tem um recurso que está na mão da prefeitura, que ele pode falar um pouquinho mais, que é para dar vida a uma micro agroindústria regenerativa, né? Que vai ter como foco a mandioca em primeiro lugar e em pequi. Tá? Então, quer queira ou não, essa dinâmica vai estar ligada à dinâmica da OCA, quer dizer, uma coisa vai conversar com a outra, correto? Agora, são coisas que têm tempos diferentes. Ou seja, a Associação Pé Quilombo tem um tempo como organização e o projeto Oca Terra Vila Local tem outro, como um projeto que ainda está muito mais orgânico do que organizacional. Então, a gente ter clareza com relação às necessidades, demandas e desafios da OCA, né, como projeto Terra Vila Local, correto? A forma como a OCA se relaciona com a associação PA Quilombo, que tem seu tempo, que tem suas demandas, que tem esse projeto, né, vai ser muito importante para a gente entender, sabe, Tiago, onde entra o Tiago como pessoa, onde entra a Associação Natureza, a Natureza das Coisas como projeto, entendeu? Porque uma coisa está quase que umbilicalmente conversando com a outra. Tem um tecimento quase que umbilical entre as duas coisas, entendeu? Então, acho que isso aí é importante. Lembrando que a Associação PA Quilombo, ela conversa numa dinâmica mais macro, é uma organização, é uma instituição, faz a interface com a Eletrobras, por exemplo, faz a interface com a prefeitura, certo? A OCA não faz isso. Tá? A OCA, como projeto, ela até, por ela não estar institucionalizada, não está capturada por nenhum tipo de institucionalização, ela tem até mais liberdade de fazer o que ela está fazendo, né? O que, vou dizer que seria impossível, mas seria um desafio gigante, por exemplo. Acho que o Braz vai entender o que eu estou querendo dizer.
de colocar esse projeto, por exemplo, né, da microagroindústria regenerativa, né, geradora, numa rodada do Bitcoin, entendeu? Com a Greenpeace Brasil Agroflorestal. Isso, nesse sentido, é muito mais fácil, como de fato se viu na prática, né? Ver isso acontecendo com a OCA do que propriamente com a Associação PA Quilombo. Entendeu? Então, de certa forma, a OCA, sabe, Tiago, ela informa, ela não deixa de ser uma plataforma também educacional, tá? Ela não deixa de ser uma plataforma também educacional que vai informar todo esse trabalho que já está no horizonte para ser feito através da Associação PA Quilombo, entendeu? Então, eu queria só colocar esse contexto para você entender que esse contexto gera o fio terra, né? Esse contexto de entender em que pé se encontra a OCA, né? Terra Vila Local como um projeto, correto? Das suas demandas, necessidades e desafios. Que, obviamente, nós vamos mapear, você sabe, né? Vai participar de um mapeamento básico, chapéu branco, do RE, agora vamos iniciar, né? No final de janeiro e início de fevereiro. Para o que já é o trabalho que a Associação PA Quilombo vem fazendo, numa dinâmica mais macro, eu acho que, entendeu? Uma coisa vai informar a outra, vai ser retroalimentada a outra, entendeu? E aí a gente tem um espaço de cocriação e de impacto muito mais interessante, entendeu? Muito mais ampliado, muito mais interessante. E que pode servir de blueprint, né? Não só para a natureza das coisas, não só para a OCA, mas para o RE até como protocolo, né? Saber cultural ligado à geração profunda. Quer dizer, então, eu acho que eu queria dar esse contexto para você entender por onde vai ficar, por onde acontece a navegação dos pareamentos que podem acontecer, entendeu? Então, passo de volta para você, querido. Não, sei não, né? Mas bastante coisa para assimilar ainda. Eu acho que talvez em uma reunião, um sync, né, não seja talvez possível, mas ah, dentro desse contexto todo, até entender também onde que a gente pode agregar mais valor também em menos tempo, né, para a gente poder justamente resolver alguma coisa e criar, digamos assim, igual você falou, né, de plataforma educacional, então criar também um conhecimento dentro disso para alimentar a rede também, não só quem está envolvido com o projeto, mas que outras pessoas que estejam, né, na rede mais extensa, mais longe dos nós principais, vamos falar assim, possam, em primeiro lugar, se beneficiar, mas também entender que o que está sendo gerado aqui, além do RE, eu falo, né, porque com esses projetos, né, com essas interfaces todas. Então, acho que, mas, deixa eu ver, o que mais aqui que eu anotei? Só um parênteses. Acho que o primeiro passo, Thiago, Uhum, é a questão educacional mesmo. Eu acho que nesse uhum, o primeiro pareamento, para mim, que está nítido, é do Thiago com o Braz, no sentido uhum, de ambos compreenderem mutuamente, tanto o Braz compreender melhor a natureza da natureza das coisas, uhum, como o Thiago compreender a OCA, Terra Vila Local e o próprio conceito de Terra Vila Local. Entendeu? Eu acho que esse é uhum, um natural primeiro pareamento. Tá? sim, De vocês mutuamente marcarem, né? Se possível, fazerem o registro, tá? uhum, claro, dessa jornada, vamos dizer assim, dessa pequena jornada, dessa micro jornada livre aprendente, para que ambos possam ter mais chão, né? Entendimento do que um projeto está fazendo, do que o outro, de como os projetos podem, quer dizer, já naturalmente se espelham, mas de como eles podem parear, para aí uhum, sim a gente poder aprofundar. Lembrando que o Braz já tem um pezinho na Web3 DeFi através da Greenpeace Brasil Agroflorestal. Ele sim, já sim, participou de sim, uma primeira rodada inédita aqui, quer dizer, já vai acessar recurso, vai ter uma segunda, enfim. Eu acho que, para mim, se você me perguntar, o claro, o óbvio está aí, tá? Uma dinâmica de livre aprendizagem entre vocês dois. Um pareamento do sim, Thiago com o Braz, né? Para aí depois entender que outros pareamentos podem acontecer da natureza das coisas para a Orca
e ainda vai por diante. Uhum. Fecha parênteses. Sim. Acho que uma outra coisa que enquanto você estava falando me veio à mente, mas é fazer, começar, talvez, esse mapeamento do contexto da Oca, né? Sim. Entender melhor a região, entender melhor tudo que está sendo. Não tudo, né? Acho que eu falo tudo, mas uma maneira generalista, assim. Então, entender melhor o dia a dia, né, quais que são os desafios, quais que são né, nem tudo só é desafio, mas as coisas que já estão funcionando, as coisas que têm potencial para funcionar muito melhor, mas ainda não está funcionando. Essa rede de atores também, porque acho que vai ser essencial, né? Até para evitar também, né? Esse ida e vindas né? É bom visitar, eu gosto de visitar os lugares visualmente. Estou devendo uma visita para o Diogo, inclusive, que nem é tão longe daqui, mas né, envolve essa dinâmica, envolve essa questão de marcar, envolve né, esse compromisso de agenda e tal. Então, seria interessante também entender os atores locais que podem trabalhar em conjunto, que podem, né, trazer algum benefício para esse pareamento. E aí vou deixar para o Brás também falar alguma coisa, caso ele tenha pensado alguma coisa. Sim, nessa conversa toda a gente foi, as coisas elas vão fluindo, né? Então, Uhum, essa minha estada aqui, ela é muito sui generis, né? Então, por quê? Porque primeiro que eu não sou agricultor, ponto. Segundo, eu estou há muito pouco tempo em contato com o ambiente rural. uhum, A minha área é outra. Então, o tempo que eu estou embrenhado na floresta é muito pequeno, mas foi e está sendo o suficiente para isso se tornar uma liga que não tem uma liga muito forte, sabe? Que não tem como romper, pelo menos por enquanto eu não penso nisso. Muito menos agora, depois dessas mudanças malucas dessas grandes redes aí, né? Então, assim, a gente percebe que o momento é esse, é de se fortalecer naquele ambiente que a pessoa se encontra. Eu acho que isso é importante. Né? Aqui, nós falamos de acesso à informação, às instituições. Aqui nós temos um parceiro, ainda que muito vagamente, a UFMT. Né? Então, a Universidade Federal do Mato Grosso uhum, é um uhum, ponto bacana, que já está falando em agrofloresta, que já está falando em agroecologia, que já está visitando as comunidades do entorno do Manso, as comunidades, principalmente, eu posso falar do Quilombo, né? Já tem feito algumas iniciativas de colaboração, que é muito legal, né? Incentivando a agricultura familiar a produzir e ter um retorno, enfim, não organizando, mas dando essa oportunidade para a população perceber que ela tem um valor, enfim. uhum. Né? Então, a UFMT é um ponto bacana que dá para se contar com ela. Né? Existem pessoas lá que são bastante engajadas. Né? A questão da infraestrutura para a OCA. Né? O que eu vislumbrei na OCA? A OCA é uma ocupação. Então, Uhum. você não, né? A pessoa tem interesse em vir visitar a Oca, ela vai encontrar aqui o seu espaço, a sua célula, onde ela vai ter a oportunidade de vivenciar o ambiente, o espaço, sem a interferência do outro, que esse eu acho o grande ganho. Não é todo mundo pensar junto igual, mas é que cada um possa pensar Uhum. diferente do outro. E para isso acontecer, eu acho que a melhor coisa é cada um ter
o seu ambiente. Uma pequena célula, que seja de 3 por 3, para que a pessoa tenha liberdade para fazer seu próprio alimento, para, enfim, ter sua liberdade. Então, inicialmente, a ideia é ter pelo menos 5 células para receber pessoas, com esse interesse do turismo ecológico também. Ecológico, rural e turismo ambiental. Então, acho que esse é o grande... É uma coisa que pode servir como até uma fonte de renda para ajudar na manutenção das ideias. Né? E o espaço que nós temos de acesso ao lago, porque o lago é o grande cartão postal daqui da região. Então, todas as pessoas que vêm para cá, elas vêm com a intenção de conhecer o lago, de ser mordido pelas piranhas, porque tem piranha lá, enfim, é uma coisa maluca, né? Mas, então, assim, são as potencialidades que nós temos. Então, é uma coisa interessante. Daí tem a questão da vegetação, a questão das sementes, no período correto, coletar semente, ter semente para distribuir, para fazer muda, para reflorestar e etc. e tal. Né? Tem uma outra parceira que está chegando aí, que é a Sensórica, né? Que tem um projeto bacana, que é Greens for Good, se não me engano. Eu acho que é isso. Que transforma o vegetal em uma proteína, né? E isso eu achei bacana, porque a nossa região tem disso. Aqui nós temos mangaba, nós temos o pequi. O pequi é uma fruta exótica, que se utiliza só o caroço e se aproveita muito mal, porque a amêndoa mais rica em nutrientes está no interior dessa castanha, que é revestida por espinhos e etc. e tal, então eles automaticamente são descartados. Então tem a casca externa, ela é muito rica, dá para fazer farinha, inclusive já tive pesquisando, tem estudos, tem um material já bacana para a gente poder explorar. O que vai ficar faltando? Esse pequeno laboratório para isso. Então, acho que é um jeito de estar aliando isso à sensórica, né? Que dá para fazer isso. Aí tem outras espécies também que podem ser aproveitadas. Isso estou falando só aqui da sede da OCA. Tá? Então, aqui na sede da OCA, nós pretendemos fazer o berçário, né? Que é mais fácil para fazer o berçário, para poder estar reproduzindo essas sementes. E paralelo, junto mesmo, assim, só que na frente, ter uma vitrine aqui, um viveiro, para estar colocando à disposição da comunidade, não só para comercializar, mas também para distribuir para quem não tem condição financeira para comprar, mudas, sementes. Então, ter esse recurso do Cerrado, essa riqueza do Cerrado à disposição da comunidade, para a comunidade estar fazendo. Então nós temos assim espécies que servem tanto para a medicina quanto para o paisagismo. Né? E, paralelo a isso, nós estamos trazendo, começamos com a produção do vetiver, né? Para a produção não só ter matéria-prima, porque a nossa matéria-prima básica do Cerrado, ela é muito frágil, né? Então, o que nós temos de folhas de palmeiras, enfim. As regiões que tem o babaçu são daqui do Quilombo, são regiões pequenas, então, assim, não tem como você ter uma matéria-prima suficiente para estar fazendo o que tem que fazer. Então, o vetiver ele vem como um incremento, né? Como uma força a mais para a gente estar
fortalecendo a infraestrutura do projeto OCA em si. E, para minha alegria, o proprietário dessa propriedade que eu estou, né, o dono dessa propriedade aqui, que é o seu Joaquim Ferreira de Oliveira. Então, assim, ele já deu a primeira injeção de ânimo, que foi a questão da empatia, da confiança no projeto, né? Então, ele ainda estava meio renitente, pode fazer, não sei o quê, mas assim, meio à distância, mas agora ele está se sentindo mais confortável no processo, sabe? Braz, nós vamos fazer esse vetiver dar retorno para você que está fazendo o projeto fluir. Então, quer dizer, ele colocou não só a mão de obra dele, mas também os equipamentos que ele possui para estar desenvolvendo esse projeto do vetiver. Então, quer dizer, nessa região, a OCA deu o chute inicial aí com relação ao vetiver, que cada muda de vetiver captura por ano de 3 a 5 quilos de gás carbônico. De carbono, né? Então quer dizer, mergulhei, mesmo sem ter esse conhecimento, eu tive a sorte de escolher um tema que foi abraçado não só por mim, mas pela maioria das pessoas que estão nesse processo de regeneração. Então, é bem legal isso. Então, é mais ou menos por aí, né? Grosso modo é isso. Muito legal. Você já deu mais um monte de contexto, de alimento para os pensamentos, vamos falar assim. Food for thought. Né? Verdade. Mas, bom demais. Vou ter que escrever depois, fazer o registro por escrito disso tudo. Vai ser mais fácil. Mas eu acho que Deixa eu falar, Vini. Uma coisa que eu acho importante, na sua perspectiva, Thiago, o trabalho que você vem fazendo para a natureza das coisas, é esse fio terra. Tá? Eu acho que a criticidade com relação à forma como a ciência vem sendo feita é super válida. Olhar o tipo de ciência aberta que vem sendo feita pelas universidades, né, de forma crítica, também é super válida, porque a gente sabe que ou é basicamente a chamada ciência cidadã, né? O exemplo básico disso é a astronomia, né? Um monte de astrônomo amador aí olhando estrela, olhando planeta, etc. E o outro é do Big Data, né? Da geração de volume de dados, projetos. Ambos são, pode-se dizer, né, código aberto, open source, mas não são co-criativos. Não é uma dinâmica de cocriação, né? É uma dinâmica de mal utilizar a geração de inteligência coletiva, entendeu? Então, a oportunidade que a ciência descentralizada tem nesse sentido de fazer a crítica, isso é importante. O segundo são os mecanismos pelos quais você valida o fazer dessa ciência. Estão todos envelhecidos, né? Não sei se o Braz está ligado nisso, mas qualquer pesquisa científica que você faça em qualquer universidade, seja de qualquer país, precisa ser publicada e precisa passar por uma revisão de pares, né? Essa publicação custa uma fortuna, né? Não custa barato. E você tem encontrado cada vez menos pares interessados em fazer a revisão. Então, olha que loucura, né? Então, quando você olha hoje para o cenário de universidades, o tipo de ciência que as universidades fazem, é uma ciência que, embora ela seja factual, embora seja reducionista, embora ela seja baseada em fatos, né? Ela não é dinâmica.
e ela está presa a tá presa àquele tipo de conhecimento que foi institucionalizado, entendeu? Então, em vez da universidade ter um papel disruptor, ela tem um papel de consolidar institucionalmente um tipo de conhecimento que, por ter tido uma validade grande no passado, seja lá qual for esse conhecimento, né, ele meio que virou a referência. E aí, nessa linha de transmissão, sabe, Braz, da universidade com a escola, né? A universidade não deixa de ser uma escola também, né? Então, isso se transforma em conhecimento de livro didático, né? Então, você tem um feedback loop negativo. Feedback loop que, em vez de você insuflar a exploração e a pesquisa, né, a ampliação, você fica preso. Eu não estou falando por mim, eu estou falando, acho que eu estou falando é da forma como eu vejo, e não é de agora isso, tá? Isso já é de bastante tempo, tá? Como as chamadas universidades, o ensino superior, enfim, como é que isso já está quebrado, está literalmente quebrado. A correia de transmissão quebrou, entendeu? É, e acontece o seguinte, e dentro dessa dinâmica que está totalmente capturada, né, por micro áreas de poder, quer dizer, para quem detém o poder econômico, perdão, o poder acadêmico e político, né, casado com o poder econômico, é que determina quais são as linhas de pesquisa que podem existir ou não, né? Olha que maluquice. Para todos os níveis de graduação, tá? Graduação básica, pós-graduação, pós-doctor, pós-doctor, seja lá o que for, né? Então, o que acontece? A ciência descentralizada, ela tem um veio de querer criar todo um blueprint, toda uma outra forma de fazer ciência, e também quer levar em consideração os conhecimentos ancestrais, por exemplo, que também quer levar em consideração uma dinâmica co-criativa com quem está fazendo, e quer se valer do que está sendo criado na Web3 DeFi, de financiamento gerativo, tá? Para você fazer o registro de dados on-chain, né? Usando a tecnologia do blockchain, para criar todo um outro conceito de geração de conhecimento. Entendeu? Ou seja, uma outra forma de gerar conhecimento, né? Que leve em consideração uma cadeia de valor e não duas instituições, uma instituição aqui e uma pública privada, ou privada ou pública, e uma privada, né, que é uma organização interessada naquela pesquisa. Quer dizer, então, está tendo todo um outro conceito P2P, tá? Peer-to-peer, do paradigma P2P, que está querendo dar vida a essa. E aí ainda tem a questão, né, Tiago, da transdisciplinaridade. Essa questão de todos os conhecimentos conversarem com todos os conhecimentos. Você não tem isso na academia, você não tem isso na universidade. É tudo encilhado, né? Cada um no seu quadrado, literalmente, ali verticalizado. No máximo que tem é multidisciplinaridade, que é uma coisa conversando com outra, mas num objeto, um terceiro objeto, né? Tipo assim, normalmente é extensão, né, Tiago? Você faz alguma coisa em extensão, puxa as cátedras, né, as áreas de conhecimento, e coloca lá de uma forma multidisciplinar para fazer uma pesquisa, normalmente contratada por governo, normalmente alguma entidade privada que bota o dinheiro ali, coisa e tal, mas não faz parte da cultura da universidade, entendeu? É uma coisa extra, né? Está ali na extensão, vou botar assim, né? E aí, essa dinâmica de SAI está trazendo a transdisciplinaridade, ou seja, você fazer a fusão, né, de todas essas áreas começarem a conversar entre si de forma holística. Então, essa é uma outra novidade, né? Eu estou dando todo esse contexto para o Braz, se você me permite, Thiago, porque Claro. com isso ele vai entender também a sua perspectiva de exploração, né? E que como pegar a perspectiva do que o Thiago está mapeando, está levantando, né, como um blueprint, né, como uma matriz, para o que a gente pode chamar de ciência descentralizada daqui para frente, né, vai conversar com o que você está buscando materializar, Braz, com a Oca Terra Vila Local, entendeu? Ou seja, isso eu quero dizer gerar o fio terra, né? Ou seja, vai dar um fio terra, vai dar uma base para esse trabalho crítico, esse trabalho disruptivo que o Tiago vem fazendo enquanto a natureza das coisas. Não sei se eu
se eu coloquei bem, né? Mas eu acho que isso ilustra bastante os desafios da parte dele, sabe, Brad? Parte do Thiago nesse sentido. Mas fica à vontade aí, querido, para você fazer o seu. Se quiser complementar alguma coisa que eu esqueci de falar, Thiago. Não, acho que é isso aí. Inclusive, quando você estava falando, eu lembrei da Goretti, que eu tenho, a gente tem uma revista na plataforma dela, que a gente já pode começar a publicar, só que nesse caso, da natureza das coisas, né? Justamente com resolvendo esse problema, entre aspas, da revisão por pares, né? Que é descentralizada, né? A plataforma dela. Então, eu mandei mensagem aqui enquanto você estava falando, porque eu lembrei disso. Mas eu acho que é isso, você cobriu bem assim a tentativa de mudança de paradigma, né, do que a gente está tentando fazer para não só pra, eu ia falar otimizar, mas otimizar é um termo muito produtivista, né, para realmente ampliar o escopo do conhecimento científico. É só isso. Pode falar, Brás, se você quer alguma coisa que você ia falar. Não, é isso mesmo. Eu não vou. Eu acho que a gente agora já pode partir para os finalmente do nosso sync-up de hoje, de pareamento. Eu só queria ver se vocês dois estão com clareza do primeiro passo a ser dado. Então, eu passo para você, Braz. Sim. Qual é o primeiro passo para você ser dado nesse pareamento? Eu imagino, eu coloquei na minha perspectiva, né? Evidentemente que vai ser diferente de vocês dois. Que um primeiro momento é um pareamento P2P entre o Thiago e você, Braz. E vocês Uhum, dois, como pessoas, né? No Sim, sentido de concordo, descobrir mutuamente melhor, concordo. né, a natureza das coisas e a Oca Terra Viva local. Em paralelo, como as coisas Sim. não param, né, a gente pode estar vendo de que forma a natureza das coisas pareia com a Oca, correto? Então, essa é a minha uhum, perspectiva, mas eu queria ouvir vocês dois aí para a gente poder já finalizar e partir para a apreciação do check-out. beleza. Eu vejo dessa forma também, de podermos, enfim, a gente vai ter que fazer um sync, né? Eu acredito que de acordo com as tuas possibilidades, eu não sei qual é o seu tempo, né? Uhum, Ultimamente eu tô com todo o tempo do mundo, porque está chovendo, eu não posso ir lá para, não posso ir capinar, não posso fazer nada, então tô de férias, né? uhum, Então, assim, a hora que você tiver disponibilidade, você me avisa que a gente marca, dá uhum. aciona aí o Vini, se for o caso, né? Porque eu acho que é interessante ter um outro olhar, né? Para fazer essa liga, bem legal. Algumas coisas que eu não mencionei no início, ele pontuou muito bem, né? Ainda assim, eu deixei passar que uma das coisas que um dos objetivos da OCA, quanto projeto, é não querer ter a pretensão de ser exemplo de nada, né? Mas, no mínimo, servir de inspiração para que as pessoas sintam atraídas, sabe? Sintam tesão por essa iniciativa e ao ponto de se apaixonar e falar, eu vou fazer isso também. Se essa pessoa tiver o interesse de fazer uma das coisas que a OCA propõe, porra, tá de bom tamanho. Acho que esse é o grande barato da história. O resumo do que é a OCA é isso, né? Então, vai ter gente que vai vir para ficar aqui uma semana, 10 dias, 5 meses, um ano, tem gente que vai querer morar, sabe? Então, quer dizer, mas com essa visão de que o que a gente faz é aquilo que a gente realmente acredita, que a gente tem na veia, né? Independente de ser detentor ou não desse conhecimento, mas tá na gente, né? Tá na pessoa que está aqui. Então, esse é a grande pegada. E aí é só tu marcar, ver o tempo que você pode ser, sabe?
Para mim está tranquilo. É isso aí. Beleza. Geralmente eu fecho a agenda entre sexta e segunda-feira, mas provavelmente quinta-feira que vem vai ser um bom horário também, um bom dia, assim, mais ou menos o mesmo horário. Sei que não dá para você prever que vai estar Perfeito. chovendo na próxima quinta-feira no mesmo horário, mas aí Aham. eu tenho uma certa flexibilidade também. Aham. Quando não é chuva, aqui é mosquito. Ah, Então, assim, tem sempre um desafio, uhum, né? Mas a gente vai chegar a um denominador comum, com sim, certeza. beleza. Com certeza. Hum, Que eu só quero lembrar vocês que eu vou estar, eu já estou, né, facilitando esses simples locais, até uhum, porque ainda não é uma dinâmica que está entendida e apropriada pelas pessoas, né? E eu estou falando das pessoas, em especial, que estão, as pessoas e projetos, né, que estão ligados à cocriação do Rerê. Então, eu vou estar fazendo isso, tá? Eu já estou fazendo, na realidade, já estou fazendo aqui já juntos. uhum, Então, então, fica à vontade, vocês podem contar comigo, sim. Lembrando que, mais uma vez, vai se fazer, vocês fazem parte, vocês dois, né? Você e seus uhum, projetos fazem parte da segunda leva de mapeamento básico White Hat, né? Chapéu Branco do Rerê, que a gente vai startar mais certamente para fevereiro, não agora em março. Como eu falei, janeiro é um mês mais de estaleiro, assim, a dinâmica do Rerê, mas esse aquecimento, esse pareamento, aquecimento que vocês estão fazendo vai ser fenomenal o trabalho de mapeamento que nós vamos fazer, que vai aumentar ainda mais a curacidade, entendimento, né? E a capacidade de vocês não só parearem, mas como interfacearem, quem sabe se entrelaçarem também. Então, tudo isso acho que faz parte da dinâmica do Herrera. E lembrando, né, Thiago, que a gente está criando aqui um blueprint, mais um blueprint Web3 gerativo, tá? Acho que isso também não está uhum, muito claro para as pessoas. O trabalho que vocês dois podem fazer juntos, que não só vocês dois, né? Vocês dois também com o Gustavo lá da Floresta Social, enfim, quem mais aparecer, né? Nesse primeiro símbolo local, é um trabalho de geração de um blueprint, de uma matriz, né? Web3 gerativa, que é essa camada, né, cibernética de internet que o Rerê quer gerar. Né? Então, lembrando que vocês vão estar inovando nesse sentido também. A gente está gerando uma coisa que não existe hoje na web, nem na Web3. A gente está dando vida a uma uhum. coisa nova. Lembrando que tudo isso vai começar com o quê? Com a dinâmica da experiência da lógica da abundância, das piscinas comuns de recursos compartilháveis, que vão ser geradas para ambos os projetos, né? Com a dinâmica do mapeamento básico. Então, feito isso, fecha meu parênteses. Volto para você, Tiago, fazer a sua apreciação e check-out. Acho que eu concordo com vocês também. Eu acho que o primeiro passo é a gente fazer esse mapeamento, tanto físico quanto etéreo, né, da Oca e do Brás como frente aí do projeto, né, que está tomando a frente, para a gente poder é, entender, né, os pontos de conexão, entender né, onde que a gente é importante entender, né, onde que os objetivos se casam e o que a gente pode fazer justamente para a gente poder criar um blueprint, né, uma coisa, né, nova e que vai justamente beneficiar essa camada cibernética Web3 Regen e, e ao mesmo tempo, né, transformar, beneficiar a Oca como um projeto e localmente e a biorregião também como um todo ali onde eles estão inseridos, né? Então acho que esse primeiro passo é essencial para a gente poder, que a gente já, na minha cabeça a gente já começou hoje, né, a fazer através desse pareamento, então agora é só seguir. Perfeito. Maravilha, querido. Você gostaria também, Brás, de fazer a sua apreciação e check-out, para a gente já finalizar aqui? Pois eu só quero mesmo estender assim a minha satisfação, sabe, pela dinâmica que as coisas estão tomando,
a importância da gente estar nessa conexão, né? Saber que temos a tecnologia à disposição de uma causa muito nobre, que talvez não seja de salvar o cerrado todo, né? Mas pelo menos preservar o mínimo do que o cerrado tem como espécie, como riqueza natural, né? De repente, até mesmo pensando de uma forma mais utópica, talvez, numa forma de garantir que essas espécies elas não sejam exterminadas, né? Um banco de sementes específicas do cerrado, sabe? Então, assim, tem espécies aqui que estão acabando. Então, quer dizer, a tecnologia para fazer esse mapeamento aí, sabe? Eu acho que é legal. Então, assim, estou muito feliz, estou assim, vibrando nessa sintonia maravilhosa. Celebra, assim, as nossas parcerias, né? E eu acho que isso é muito bom. E é isso, eu saio com mais ânimo, com mais vontade de estar fazendo as coisas, porque só assim a gente vai ter a certeza de que não é em vão qualquer iniciativa. Sabe? É isso. Maravilha, gente. Lembrando que já tem duas outras pessoas e projetos que já estão pareados também fizeram pareamento com o Brás. Um é o Pablo, né, da Bahia, com o projeto dele, os Sapos. Tá? Você, com a Natureza das Coisas, Thiago, e o Gustavo, do Ceará. Olha que legal, né? Bahia, Ceará, você, com o Floresta Social, entendeu? Floresta Social. Então, eu acho legal vocês dois afinarem, porque eu acho que com o Pablo, posso estar enganado, mas eu acho que com o Pablo, o Braz já deu uma afinada razoável com o Pablo. O Pablo vai estar voltando à tona semana que vem, se não me engano. Tá? Então, vai ter um momento que a gente vai estar marcando aí um sync local de todos vocês. Quer dizer, entendeu o que eu estou falando? Não só com você, mas com o Gustavo, mas com o Pablo. Para vocês, por exemplo, vocês dois, né? Para vocês dois passarem para eles o que vocês já estão desenvolvendo e eles passarem também, pelo que eu estou falando, já começar a ter os espelhamentos, esses outros pareamentos, né? Para entender como é que as coisas podem se concatenar, né? Nessa cadeia de valor local que está sendo gerada. Lembrando que a gente agora, nessa época de estaleiro do Rerê, a gente mantém o SICAP, tá, gente? Geral do Rerê, toda segunda-feira, 8 horas, no horário de Brasília. Então, vai ter segunda-feira agora. Uma das coisas que a gente vai começar a falar muito mais do que nós falamos no 2024, Thiago, é para não esquecer de convidar pessoas. Entendeu? Ou seja, a gente percebeu que houveram convites, sim, mas podia ter tido muito mais. Houveram convites, mas podia ter tido muito mais convites. Então, isso vai ser um mantra que a gente vai estar falando bastante esse ano. Ou seja, convidem mais pessoas, porque o Rei é uma dinâmica de rede, é uma animação em rede constante. Né? Então, isso é importante. Tá? E é isso, galera. Eu acho que estamos aí pré-marcados para a próxima quinta-feira. A gente vê direitinho o horário, tá bom? Vocês estão conectados, né? Acredito eu. Não sei de que forma, não sei se no Telegram, no WhatsApp, eu acho que é no WhatsApp. É o Telegram mesmo. Telegram. Vocês vão trocando ideia aí de forma síncrona entre vocês, coisa e tal. Qualquer coisa que vocês acharem que é legal fazer um registro, né? Faz um registrozinho. Pode ser, não precisa ser gravar, mas faz uma colheita, coisa e tal. Fica à vontade, tá bom? Então é isso, galera. Mais alguma coisinha aí que queira falar, Braz, para a gente finalizar? Ou você, Thiago, a gente já pode encerrar aqui? O Braz levantado a mão. Lembra de chamar o teu amigo Vinícius, lá do Canadá, que estava para parear também.
o Stefano ele vai entrar sim, mas ele vai entrar um pouco mais para frente, por uma série de razões. Porque para ele vai fazer muito mais sentido quando tudo isso já estiver devidamente pareado, e o trabalho que ele faz vai conversar com isso, entendeu? Então, mais para frente faz sentido o Entendi. Stefano chegar. Da Além do mesma que, forma, o time é. pode falar, pode Da falar, mesma Fred. forma, a sensórica? Não, só Sim, estou perguntando. Da mesma forma, a sensórica? sim, da mesma forma sensórica, porque na realidade, gente, Entendi, a ideia, entendi. a intenção minha desse ano finalmente é começar a fazer o acolhimento, né, da galera dos projetos de outros países, entendeu? E obviamente nós vamos fazer isso em inglês. Então a ideia é que a Uhum. gente faça um sync-up geral em inglês por mês. E no primeiro já vai estar chegando a Sensórica, o Stefan, vai estar chegando o Will Rudnick, né, ali do Grassroots Economics. Vai estar chegando uma série de projetos sensacionais, né, que vão começar a tomar contato com o Rê e vão começar a fazer parte da cocriação dele também. Então, como vocês podem ver, o que não falta é trabalho, é coisa pra cacete. Mas eu acho que a gente fica entusiasmado, né? Porque, tipo assim, a coisa está evoluindo, né? Está ali ganhando complexidade, ganhando interesse. Chamou a atenção de um cara tão fantástico de pessoas tão fantásticas como vocês dois, né? Então, eu acho que é sensacional isso aí. Então é isso, gente. Beijo no coração. Vamos nos falando aí, tá bom? Valeu. Falou, gente. Igualmente, vamos nos falando. Vamos. Então, Abraço. tá, qualquer coisa, deixa mensagem no Telegram. Eu também Sim, vou deixar lá o meu contato do WhatsApp. beleza. Eu vou falando lá e a gente vai se falando. Tá bom. É isso aí.